Olá, pessoal. Nessa videoaula, nós vamos falar sobre clichês, marcas de oralidade e modismo, né, na dissertação. Quer dizer, que não pode acontecer na dissertação. Tá? Então, por exemplo, na redação do Enem, há uma despontuação significativa por conta da presença desse tipo de coisa. Então, primeiro vamos conceituar, né, as coisas. Os clichês são aquelas frases feitas, aquelas coisas repetitivas. Então, nós temos, para início de conversa, pelo menos três tipos, né, de clichês. Ou formas, né, como clichê pode acontecer numa redação. Uma delas são as frases prontas, como eu já havia dito. Então, essas frases prontas coisas do tipo fechar com chave de ouro. Olha, você fez a sua redação bonitinha, arrumadinha, mas lá no último parágrafo de conclusão, de proposta de intervenção, você resolve mandar um lá e para fechar com chave de ouro. Gente, isso é péssimo, péssima ideia, né? Você vai desgraçar sua redação com esse tipo de coisa. Também daria o mesmo efeito você usar provérbios populares, né? Que seria aí o exemplo de marca de oralidade. E aí você vai dizer, né? Você fez tudo bonitinho, mas aí no final, para fechar com chave de ouro, você quer dizer, acrescentar lá, como diria minha avó, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E aí você desgraçou mais ainda a dissertação. Gente, as marcas de oralidade, os regionalismos, tudo isso, gente, é muito importante, é bem-vindo no texto literário. Então, um escritor regionalista, um poeta que queira enfatizar a linguagem oral do seu povo, da sua região, tranquilo. Só que nós não estamos falando aqui de poesia ou de texto literário, de crônica, de conto. Nós estamos falando aqui de dissertação, né? Na dissertação, isso não é bem-vindo. Tá? Então, nada de fechar coisa nenhuma com chave de ouro. Deixa eu ver outra expressão que eu destaquei aqui para falar com vocês. Obra faraônica, né? Isso também é bastante comum de aparecer em redação, essa tal de obra faraônica, que são aquelas obras grandiosas, né? Que faz lembrar as obras do faraó. Então, não esquece isso, tá? Não, o texto dissertativo, argumentativo, ele precisa ser um texto equilibrado, sem emocionalismo e sem essas coisas todas do grande isso, grande aquilo, né? Nada disso. Voltar à estaca zero, né? Outra coisa dessa marca de oralidade, né? Desse clichê com frase pronta. Era uma vez, olha, o era uma vez é tudo de fofo num texto narrativo, né? Numa crônica, num conto. Agora, na literatura infantil, principalmente, agora, pelo amor de Deus, gente, na dissertação do Enem não pode ter era uma vez. Até porque não estamos lidando com texto narrativo. O era uma vez é clássico do texto narrativo. Né? O que de acha você vai fazer no texto dissertativo? A pressa é inimiga da perfeição. Né? Ou qualquer provérbio popular. Tá? Provérbios populares e dissertação não dialogam, não conversam, não se entendem. Outra forma, né, de clichê bastante comum são aqueles clichês que vêm no formato expressão, né? Não é só uma palavrinha, é uma expressão dita sempre do mesmo jeito, do mesmo modo, seguindo sempre aquele mesmo padrão. Coisas do tipo, frases, né, do tipo, se é que dá para chamar de frase, a população precisa ter consciência, aí a natureza deve ser preservada, o homem deve parar de fazer guerras. Gente, aí isso me faz lembrar, esse caso do homem precisa parar de fazer guerra, isso me faz lembrar os concursos de Miss, né, em que as meninas vão lá, dão uma entrevista, falam um bocado de coisa bonitinha, e quando perguntada qual é o seu desejo, o seu sonho, eu quero isso, quero aquilo e quero a paz mundial. Gente, todos nós queremos a paz mundial, mas também todos sabemos que nós jamais teremos a paz mundial em sua totalidade. Nós sempre tivemos guerras na humanidade e elas sempre vão acontecer. A gente só fica na torcida para que ela não seja mundial, né? Para que ela não seja geral.
agora como a Primeira e a Segunda. Agora, guerras, né, sempre existiram. Então, desde que existe humanidade, nós queremos que ela não aconteça, mas você botar isso numa poesia, numa letra de música, tudo de bom. Agora, na dissertação, gente, na dissertação é como as meninas, né, candidatas a Miss dizerem que desejam a paz mundial. Então, são expressões batidas, tá? São expressões que já não dizem muita coisa. Eu diria que são palavras gastas, expressões gastas. E, por fim, aquelas expressões, aqueles pensamentos oriundos do senso comum, né? Então, coisas... Porque quando você utiliza o senso comum, você corre o risco... Aliás, não corre o risco, você vai fazer... Né? Você vai usar o estereótipo, né? Porque o estereótipo está no senso comum. E o estereótipo é preconceituoso, sempre. Então, você vai usar, né, uma visão preconceituosa para fazer uma generalização. Isso é uma péssima ideia. Então, exemplos de clichês assim, do senso comum, do estereótipo que tem que ser evitado, pode ser, ó, todos os políticos são corruptos. Claro que nós sabemos que a maioria dos políticos brasileiros são corruptos. Agora, quando você diz todos, gente, você gera um incômodo muito grande àquele que não é. Eu sei que o que não é minoria, mas ele existe. Existem políticos que não são corruptos. Então, são pouquíssimos. Claro que são pouquíssimos, mas existem. Quando você diz que todos são, você acaba, né, com esse, porque esse não é e está tentando viver sem ser. Quando você diz que todo policial é violento, você comete o mesmo estereótipo, né? A gente sabe que a maioria da polícia tá? A gente conhece bem essas operações policiais desastradas e irregulares nas comunidades. A gente sabe que o policial não lida com o branquinho riquinho da Zona Sul do mesmo jeito que lida com o menino preto e pobre do subúrbio, da periferia, das favelas. É claro que a gente sabe disso. Agora, quando a gente diz que todo policial faz aquilo, a gente deixa de homenagear, né, deixa de agradecer aquele que efetivamente cumpre o seu dever de policial e que segue os protocolos e que não pratica aquele tipo de violência. Eles existem, gente, são poucos, mas existem. O problema do estereótipo é que ele não deixa, ele não entende, ele não respeita a minoria, ele bota todo mundo num pacote, né? E aí você tem ainda o estereótipo muito preconceituoso, né? Do tipo, baiano é tudo preguiçoso. Você vai fazer uma baianagem no trânsito. Esse tipo de coisa, gente, além de um senso comum, de um estereótipo preconceituoso, ele é tudo de ruim, né? É maldoso, é sacana com as pessoas, né? Porque não é bem assim. Se você conhece o povo baiano, ou se você tem algum baiano na família, você conhece como esse povo batalha como qualquer outro grupo brasileiro, como qualquer outro, como as pessoas de qualquer outro estado brasileiro. Não tem isso. Agora, entre os seres humanos, você tem pessoas muito preguiçosas e pessoas que trabalham muito. Então, isso não se refere ao baiano, isso não se refere ao nordestino de um modo geral, né? Basta você ver a presença nordestina em tantas outras regiões do país trabalhando muito, diga-se de passagem. Então, os estereótipos são do mal, né? Mulheres dirigem mal. Isso é um estereótipo misógino, né? Porque seres humanos, né? Você tem seres humanos que dirigem bem e seres humanos que dirigem mal. A questão do dirigir bem ou dirigir mal não tem relação com gênero, né? Agora, é uma visão misógina, preconceituosa, sacana, piada de português. Todo português é burro, né? Todo muçulmano é terrorista, né, gente? Aí você acaba reproduzindo um monte de preconceito e todos nós sabemos que isso não é verdade, que isso é um caso de xenofobia, é um caso de intolerância e tantas outras mazelas que a gente precisa evitar, tá? Então, isso são exemplos de clichês. Eu vou ler um parágrafo em que aparece um bocado junto, né, num lugar só. É um parágrafo de alguma redação aí para trás, né? Tirei lá do Guia do Estudante, do site Guia do Estudante. Nos dias de hoje, o problema da saúde é uma das questões mais importantes para o povo brasileiro.
A população precisa se conscientizar de seu papel na busca de um futuro melhor para as próximas gerações. Apesar do estado precário dos hospitais do país, os governantes corruptos não se mobilizam, e só o que se vê é descaso. Mas deve-se pensar positivo, porque a esperança é a última que morre. Gente, olha quanta desgraça num parágrafo só, né? Porque aí você tem, ó, nos dias de hoje, evita isso, hein? Pelo amor de Deus, não tem por que você usar essa expressão na sua redação, esquece esse nos dias de hoje. Se você vai falar do problema da violência, vamos supor que o tema seja aquele de 2015, a violência contra a mulher no Brasil, você não precisa dizer nos dias de hoje, a violência contra a mulher no Brasil é um problema histórico. E por aí vai, esse nos dias de hoje não precisa. A gente tem a impressão de que nos dias de hoje tudo é pior do que foi no passado. Se você comparar os dias de hoje com os anos 80, você verá que hoje, apesar de tudo, estamos melhores, né? Porque nos anos 80 a falta de em relação a direitos humanos ainda era muito ruim, a falta de políticas públicas voltadas para direitos humanos, a violência dos maridos contra as mulheres, a violência dos pais contra os filhos em casa. Gente, então, assim, não dá para sentir saudade dos anos 80. Então, dizer se nos dias de hoje é de um jeito, antigamente era de outro, não cabe isso na dissertação, não. A população precisa se conscientizar, né? Mesma coisa, outro tirado desse mesmo parágrafo. Futuro melhor para as próximas gerações. Ninguém deseja um futuro pior, né? Suponho. Então, não faz sentido. Governantes corruptos, né? Generaliza. Pensar positivo. A esperança é a última que morre. Né? Pelo amor de Deus. Então, são coisas, né, que não podem acontecer no texto dissertativo. E as marcas de oralidade, que também está nesse pacote, né? Por exemplo, nós temos, quando nós escrevemos no Facebook, em qualquer outra rede social, ou no WhatsApp, ou falamos, você está num grupo de pessoas muito próximas, íntimas, que conhece aquele jeito de falar, de escrever, e que vai ficar tudo bem. Tranquilo, sem problema. Você não precisa virar um alienígena da linguagem. Agora, quando se trata de dissertação, lembre-se da exigência na redação do Enem. O texto precisa ser redigido respeitando a norma culta. Ou seja, então, tudo que é marca de oralidade não é bem-vinda na redação do Enem. Então, coisas do tipo pra. Não tem pra na norma culta, é para. Agora, a gente usa esse para o tempo todo. Pega aquilo para mim, vou fazer isso para você. Mas a questão, a forma correta, né, no padrão culto da linguagem é o para. Então, não cabe para. Esse né, o né ainda tem o problema da repetição, né, de ficar se repetindo, o risco de ficar se repetindo o né o tempo todo. Então, enfim, são cuidadinhos, tá, que você precisa ter. Aquele tá, né? O tá, na verdade, ele é uma redução popular do está. Então, tá tudo bem. Na verdade, está tudo bem. Na poesia, na conversa, no WhatsApp, na rede social, tranquilo o tá, mas está. Aí tem até uma música muito bonitinha de Vanessa Rangel, tô com saudade de você, debaixo do meu cobertor e te arrancar suspiros, fazer amor. Nesse texto da Vanessa Angel, ela tem clareza de que aquele tô ali, aquele tô é uma variação popular, né, licença poética, para poder encaixar na melodia. O estou ali não ficaria muito bem. O tô harmoniza melhor. Então é licença poética. Agora, não cabe licença poética na redação. Aí não pode ser tô. Eu estou aborrecido. Não, na redação eu estou aborrecido. Aqui, conversando com vocês, eu posso até dizer que estou aborrecido. Mas não na redação do Enem. Lá eu estou aborrecido. Tá? Lá é para, não é pra. Aquela coisinha assim de você falando com as outras pessoas. Tá ligado? Tá ligado? Imagina se você bota um tá ligado na redação do Enem, você acaba com a sua redação. Então, é isso. Tá? Marcas de oralidade, os clichês, são essas desgraceiras aí. E os modismos, né? Os modismos são aqueles casos dos bordões, sabe? Aqueles bordões utilizados com muita frequência na televisão ou em redes sociais, né? Então são os modismos, aquelas palavras bonitas, o gerundismo, né? Vou estar fazendo isso para você,
Simplesmente eu farei isso para você e não vou estar fazendo. Isso é gerundismo. Então, e parece modismo, né? Esse gerundismo. Um modismo desgracento, porque ele nem bonito é o uso disso. Enfim, então é isso por hoje. Um abraço para todas e todos.